Na porta fechada de uma igreja, outra porta se abriu. Na porta fechada de Wittenberg, a graça de Deus ressurgiu. Na porta de Wittenberg, ouviu-se a voz do amor e do perdão. Dirimiu-se o preço do indulto e o homem se fez mais cristão. Na porta fechada de uma igreja, a graça se tornou a condição para que houvesse a vida eterna. Pela graça nos veio a salvação. Na velha porta fechada, que deixava de fora o cristão, onde o sacerdote rezava, mas Deus não tinha acesso ao coração. Na porta de Wittenberg, 95 teses foram afixadas, e o mundo saiu das trevas para viver uma jornada iluminada. Na porta de Wittenberg, reverberou o clamor de heróis, John Hus, Savonarola e tantos outros, que morreram clamando por nós. Na porta de Wittenberg, fechou-se a porta da heresia. Roma não é mais universal, nem mais se idolatra Maria. Na porta de Wittenberg, houve um renovo na história, pois somente as Sagradas Escrituras, somente a Deus toda a glória. Na porta de Wittenberg, Jesus Cristo voltou a ser o único mediador. A Bíblia é a única regra de fé. A salvação veio pela graça do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus chamado Jesus Cristo, que com seu sangue nos resgatou. O conceito que emana da filosofia de vida de todo ser humano difere-se de acordo com as épocas em que o mesmo viveu. Sei que essa questão parece um tanto óbvia, porém é imprescindível aprimorar de forma idônea e ilibada a consciência abrangente para que a mesma possa deixar nutrientes profícuos para a prosperidade. Evidentemente, somos nós mesmos que pautamos o futuro que nos propiciará, e o fazemos quando corroboramos para que os nossos jovens primem por nobres ideais. Por mais irreverente que estes o sejam, podemos nos valer de nossa maturidade para influenciá-los de forma paulatina, fazendo quando os mesmos ainda estão em formação, seja na infância ou mesmo na pré-adolescência. Sempre repudiei qualquer tipo de imposição. Ela sempre dirimiu as possibilidades de um diálogo saudável e somente torna-se tolerável quando a vida que é o bem maior estiver ameaçada. Pois acima da vida que é o dom, o bem maior, está somente a vontade de Deus, pois ela foi, é e sempre será soberana. O humanismo sempre foi o grande obstáculo, tornando-se o maior culpado das discrepâncias que adulteram uma raça humana de geração em geração, pois sempre colocou o homem como centro num pragmatismo doentio. Este homem polariza a sua egocêntrica e débil filosofia de vida, esquecendo como o mesmo é efêmero, inconsistente e volátil. Desde o grande movimento impetrado pela geração de Baby Boomers, a geração de Woodstock, quantas discrepâncias nós não temos vivenciado? E quantos efêmeros apologistas de filosofias que na sua época era reverberante, mas hoje ao lermos sobre eles, percebemos que lutaram por seus exuberantes ideais, nas suas psicodélicas filosofias, acabaram deturbando gerações posteriores, e os mesmos idealizadores, em sua maioria, morreram de forma até mesmo patética. As sequelas daquilo que promulgaram criou fungos que adulteram a hegemonia de gerações subsequentes. Muitos destes apologistas tinham até mesmo algo sensato em suas lutas, e suas lutas eram justas. Mas, infelizmente, seus apologéticos discursos, de forma equivocada,
fazia do grito de liberdade a egocêntrica e deturpada anarquia, e com isso sobrepujaram tão nobres ideais, e ainda que altruístas, seus ideais germinassem geraram novos efeitos colaterais, onde mentes em seu subconsciente, de forma inconsciente, abarcaram ao que era nocivo e preteriram propósitos tão sublimes, e com o tempo se converteram em ambíguos e remotos ideais. Evidentemente seria uma incongruência ansiar com o retorno de culturas que marcaram épocas, até mesmo porque se trata de uma questão temporal, e evidentemente dificilmente uma geração assimilaria na íntegra a cultura de uma outra geração posterior à sua. Mas existem princípios éticos que dão subsídios a paradigma cuja essência transcende as questões filosóficas, porquanto se tornam atemporais ainda que os costumes oriundos das culturas possam mudar. Os princípios éticos são inalienáveis, inapeláveis, e homem algum, em sua efêmera falibilidade, tem o direito de mudar isso. É imprescindível que a doutrina filosófica se destoe daquilo que ela implanta, pois, sendo o mesmo falho, nem mesmo ele é capaz de assimilá-la na sua íntegra. E com isso, ainda que busque a edificação, jamais conseguirá vivenciar a plenitude daquilo que promulga a sua doutrina. Mesmo assim, tornar-se-á um grande reverberador, a menos que sua doutrina não seja tão edificante assim. Ao elaborar uma consciência lógica, objetiva, é necessário, acima de tudo, um profundo esvaziamento de si mesmo. E, da mesma forma, uma elucubração introspectiva sobre aquilo que a doutrina predispõe. E se a doutrina é profícua, invariavelmente ela reverberará a partir daquilo que nela se absorve e por ela se vive. A noção exata da idoneidade se adquire a partir do momento em que verdadeiramente aquele que se acondicionou, arraigando-se à doutrina, este converteu sua filosofia de vida em um paradigma irrepreensível, e seu testemunho torna-se um exemplo a se seguir. Sem fundamentalismo ou mesmo eufemismo, mas apenas consolida a transparência que a sua doutrina predispõe. Existem muitas filosofias cujas doutrinas parecem reverberantes, mas na verdade, ainda que aparentemente inofensiva, elas sejam voláteis, incongruentes, deturpadas e antropocêntricas. O Evangelho de Jesus Cristo, quer aceite ou não, é o único paradigma transverberante, profícuo e idôneo, e ao mesmo tempo transcendental. Evidentemente, por sermos humanos e concomitantemente heterogeneamente falhos, nem todos concordarão com o que eu afirmo, preterindo desta forma a minha doutrina sublevando a sua. O que eu posso afirmar categoricamente é que ninguém jamais ficará impune do que ele fez ou deixou de fazer. Por isso é necessário avaliar com sinceridade, sem egocentrismo, aquilo que se preconiza. Nosso futuro depende disso. E aquele que mais se aproximar da luz, com certeza poderá ver com maior nitidez. Infelizmente, até mesmo entre aqueles que difundem os preceitos de Jesus Cristo tem havido tantos escândalos. Quantos estão cheios de si mesmos e introduzem conceitos deturpados, heterodoxos, espúrios, mas a luz de Deus sempre brilhará, iluminando mentes insatisfeitas com esta celeuma de doutrinas, e mesmo vivendo na atual conjuntura, busca a congruência ilibada, atemporal, que sempre permeou a superlativa e inerente vontade de Deus. Movimento que teve seu ápice na Idade Média,
quando teólogos protestantes, insatisfeitos com os descalabros de uma filosofia antropocêntrica, arvoraram a bandeira temporal da verdadeira doutrina ilibada. E vamos nós, neoprotestantes, fazendo a cultura contemporânea, mas no mundo da filosofia pensamos como aqueles que pagaram com a própria vida por ideias nobres e ideais ilibados. E ainda que a inquisição abstrata deste mundo contemporâneo tente dirimir nossos conceitos, não calaremos as nossas vozes, que acima de tudo visa reverberar a doutrina cristã evangélica. Quando William Joseph Seymour promoveu o grande reavivamento na Rua Azusa, nos Estados Unidos da América, em que se promulgou a influência pentecostal, se evidenciou a manifestação do orar em línguas. Porém, com o passar dos anos vieram novas ideias, novas metodologias, e entre elas uma que às vezes mais tem confundido do que esclarecido. Não a subjugo, mas faço algumas ressalvas ao seu respeito. Estou falando sobre o neopentecostalismo. Tão confiante com os ideais dos reformadores protestantes, talvez até seja por isso que invade a minha mente de forma um tanto irônica um conceito que poder-se-á converter-se perfeitamente em uma filosofia de vida. O neoprotestantismo, palavra que não passa de apenas um neologismo, sem a veemência de impentrar qualquer novo método, mas dependendo do testemunho fiel e de uma intrínseca e genuína comunhão com Deus, deixará de ser um hipotético neologismo para se converter em uma referência e ou na contramão dos fatos, em um comportamento antagônico, converter-se-á em mais uma infeliz aberração. Que Deus crie novos neoprotestantes, que na verdade não passam de pessoas que honram as Sagradas Escrituras, sem acrescentar, sem retirar, apenas fiel à revelação que nos foi dada.